tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Eu estou diretamente do Estúdio 6, eu, o Josiel, como diretor de imagens, a Sandra Mota como prof assistente, e a gente vai juntos aqui nesta aula de Fundamentos de Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Beleza, minha gente? 25 de outubro do ano de 2022, estamos nos 200, se o ano tem 365 dias, estamos hoje nos 298 dias do ano de 2022. Beleza? Tudo bem? Vamos aqui, vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente continuar a trabalhar. Deixe-me olhar aqui o IPTV e tem aqui a galera participando ativamente, povo de Ribeira do Piauí. Eu tenho aqui, atenção para a chamada de Ribeira do Piauí. A Amanda Valéria, a Emily Cristina, a Geicilane, a Esmeralda, a Rayane, a Simone, a Sheilane, o Aguinaldo, a Everly e o Riquelme, né, do Aviões do Forró. É a galera aqui lá de Ribeira do Piauí. Boa tarde, minha gente. Né? Sejam todos bem-vindos e vamos juntos aqui em mais esta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado, beleza? Vamos adiante, minha gente. Vejam só, pode acontecer em um dado momento o inverso do que eu mostrei para vocês anteriormente. Pode ser que em um dado momento a empresa não tenha passivos, ou seja, o valor do passivo dela seja nulo, né? Eu me refiro a obrigações. Nesse contexto, a empresa estaria tendo ativos, direitos e bens superiores às suas obrigações. Nesse sentido, a gente vai ter uma empresa operando aí no azul, operando aí no melhor cenário possível. Pode ser que a empresa também tenha passivos, obrigações. Nesse sentido, esses passivos estarão medidos monetariamente, ok? É interessante isso aqui, porque vejam, quando a gente coloca aqui essa questão, esse tópico aqui destacado em amarelo, esta afirmação, ela entra em conflito com as colocações de muitos autores, porque tem muito autor que classifica o passivo, né, como um componente negativo do patrimônio, e não necessariamente, né? É possível que a gente possa ter passivos saudáveis, porque podem ser passivos que venham a gerar receitas futuras, ok? Investimentos, despesas, né, usados, por exemplo, na área de pesquisa e desenvolvimento, são futuras, podem se tornar futuras fontes geradoras de valor. Aqui eu quero fazer uma comparação, com as finanças públicas e o cuidado que a gente precisa ter com isso. Nas finanças públicas, muitos estudiosos entendem que, sobretudo de linha de pensamento liberal, entendem que o poder público precisa arrecadar mais do que gastar. E aí, nessa equação, atacariam prioritariamente as despesas. Corte de despesas. O problema é que corte de despesas precisa ser um corte inteligente, porque senão você corta despesas que futuramente poderiam gerar receitas futuras. Ok? Você corta grana em certos investimentos que poderiam gerar rendas ou receitas futuras. Então, quando a gente vai passar a tesoura nesses cortes, é preciso que a gente tenha muito cuidado nesse sentido.
Não sei, acredito que eu não deva ter usado ainda esse exemplo com vocês, mas saindo agora das finanças públicas e indo para a gestão empresarial em si. Em Santa Catarina tem um time chamado Chapecoense. Carinhosamente, esse time é chamado de Chapecó. Ou, quer dizer, Chapecó. Chape, né? Perdão. É a Chape. E aí a Chape, ela tinha, pela primeira vez, conquistado uma vaga na Libertadores. E assim ela teve que viajar para o exterior para fazer alguns jogos. E teve um jogo que era para a Colômbia. Lá foram, dentro da Colômbia, tinham ainda que se deslocar de avião de um lugar para o outro. Escolheram uma companhia aérea pequenininha que só tinha um avião. E essa companhia aérea, muito amadora, inclusive, na prestação dos seus serviços aéreos, ela estava cortando despesas. Problema, essa empresa estava cortando despesas querendo economizar em combustível do avião. Só colocavam um volume de combustível suficiente para o avião sair de um aeroporto para o outro. E assim o fez com o time com a Chape dentro. O detalhe é que quando estavam chegando no aeroporto destino, houve um problema lá na pista. A pista estava suja no sentido de que havia aeronaves por alguma coisa lá, um descompasso, ainda haviam aeronaves na pista de pouso. E o avião não tinha como pousar. Ele tinha que dar um pouco mais de voltas ao redor do aeroporto para esperar fluir a pista, para a pista estar limpa, para eles poderem pousar. Detalhe, como a companhia aérea só botou combustível para sair de um aeroporto para chegar para o outro, nesse meio tempo o combustível acabou. O avião caiu e causou uma enorme tragédia, onde grande parte do time da Chape morreu lá em território colombiano. Cortaram despesas, né? Cortaram gastos numa área essencial para uma companhia aérea, combustível do avião. Então, houve um imprevisto e a aeronave não tinha combustível suficiente para esperar um pouco mais no ar para depois poder pousar em segurança. Percebam como a gente precisa ter cuidado nisso, né? Então, nessa lógica de gestão de recursos financeiros, a gente precisa ter cuidado. É preciso cortar? Ok. Onde? É preciso muito cuidado nesse sentido. Por isso que está dito aqui, né? Existem componentes aqui, existem passivos que, na verdade, são muito positivos. Tá bom? Por quê? Porque são possíveis fontes de geradoras de recursos futuros. Ok? Vamos adiante. Então, minha gente, vejam só, nós temos aqui, para entendermos melhor o que acabamos de ler e de explicar, entende-se por bens tudo que pode ser avaliado economicamente. Tá bom? Ó, bens pode ser avaliado economicamente, monetariamente, vamos dizer assim. Ok? A gente olha para uma coisa e ela espelha um valor monetário. Oi, Maria Clara, diretamente de Santa Filomena, lá da Escola Lourenço Filho. Oi, Maria Clara, Alano, professor Vili Matos, Elza, João Gabriel, câmbio, bem como os polos que se conectam conosco pelo IPTV. Avelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Landri Salles, Ribeira do Piauí, São Julião, Simões e Teresina. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente está recebendo aqui no canal, no dia de hoje, a visita da galera de Palmeira do Piauí. O pessoal é bem sul do estado, acho que é mais cerca de 700 quilômetros de lá para cá, e chegaram hoje pela manhã,
já deram uma volta aqui pela cidade, foram para o shopping da cidade. De manhãzinha cedo, quando eu cheguei, eles já estavam aqui. Cheguei para aula de 7h30, então cheguei umas 7 horas da manhã. A galera já estava circulando aqui pelo canal para conhecer as estruturas, os estúdios, alguns professores. Foram dar uma volta lá no centro da cidade, lá no shopping da cidade, e voltaram para cá. Enquanto eu estava começando a aula aqui 1h30, certamente eles já estavam lá embaixo no refeitório almoçando, e vão dar mais uma volta, não sei, vão para o shopping ainda, dar uma volta. Amanhã tem um evento aí do Enem, para eles participarem no Teresina Hall, e depois eles voltam para Palmeira do Piauí. Vão dormir aqui em Teresina, mas é muito interessante. Saíram 700 quilômetros de lá para cá, para conhecer a gente aqui. Depois eles voltam. Vocês depois podem ir se organizando polos para também se organizarem, virem para cá para Teresina, conhecer o canal, os professores, os estúdios, todos os bastidores aqui. É muito massa, é muito bom estar com vocês aqui, eu recebê-los aqui, beleza? Palmeira do Piauí, inclusive, só tem ensino médio, nem tem ensino técnico, ou seja, eu não ministro aula para eles lá, mas a gente tem a oportunidade de estar interagindo aqui. Bacana, fica o convite aí, para que vocês também, na medida das possibilidades, também possam se organizar para estar vindo aqui conhecer a estrutura do canal Educação. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel. Muito bem, minha gente. Então, vejam só. Eu destaquei em amarelo aqui que os bens podem ser chamados, os bens de uma empresa, podem ser classificados em numerários, de vendas, de uso da entidade para o seu funcionamento, e também podem ser bens de renda. Vamos falar sobre estes bens aqui. Então, vejam só. Os bens numerários a gente chama de caixa. Por caixa, entendam aqui, deixa eu usar a canetinha vermelha. Por caixa, entendam dinheiro disponível, os recursos financeiros disponíveis, ok? Podem estar no caixa, podem estar na conta movimento que a empresa tenha no banco, podem ser aplicações de liquidez imediata. Deixa eu traduzir aqui essas aplicações de liquidez imediata. A empresa, quando ela tem sobra de caixa, ela pode fazer em aplicações financeiras, entendem? Essas aplicações financeiras podem gerar rendimentos para a empresa, ok? Detalhe, tem aplicações que você bota a grana e tem que esperar um determinado prazo, para depois resgatar ela com essa remuneração. Neste caso, não são aplicações de liquidez imediata, entendem? Você bota a grana, mas tem que esperar um prazo para ela realizar a rentabilidade, o ganho de capital. Quando eu falo de aplicações aqui de liquidez imediata, são aplicações que são feitas, rapidamente se transformam em grana novamente e estão disponíveis para o giro da empresa. Oi, Raíssa Lopes. A Raíssa também fala de Santa Filomena, da Escola Lourenço Filho. Oi, 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 Raíssa. Então, nós temos essas aplicações de liquidez imediata. Deixa eu comparar a aplicação com outros tipos de bens que podem ser de liquidez imediata. Vejam só. Liquidez. De onde é que vem esse termo? Ele deriva de líquido, né? De água.
água é volátil. Se você pega a água e bota num copo cilíndrico, ela vai assumir aquela forma. Se você pega a água e bota na forma de um quadrado, ela também assume aquela forma. Qualquer forma que você colocar, a água assume pelo formato, pela estrutura das suas moléculas, não é? Então, a moeda, a gente também faz essa analogia. A moeda, ela é a liquidez por excelência. Ela pode se transformar em qualquer coisa. Num microfone, num jaleco como esse, num óculos, entendeu? Uma determinada quantidade de moeda pode se transformar num carro, num imóvel. As formas que a moeda pode assumir materialmente, ela é bastante volátil, entendem? Essa é a ideia. Então, se a moeda é a liquidez por excelência, os demais bens, eles têm diferentes graus de liquidez. Professor, isso aqui ainda não está claro para mim. Beleza, deixa eu dar um exemplo para ficar mais direto ainda. Tem carro que na hora que eu levanto o braço e digo assim, quero vender, está todo mundo querendo comprar. Ou seja, é um bem quase que de liquidez imediata. Na hora que eu boto para vender, eu transformo ele em grana. Entendem? Já tem carro que eu levanto o braço e quero vender. Não aparece ninguém para comprar. É um carro que não tem liquidez imediata. Por exemplo, um Lada, um Niva. Eu estou falando aqui, eu não sei nem se vocês já chegaram a ver esse tipo de carro. Entendem? Do mesmo jeito, tem aplicações financeiras. Uma empresa ela pode investir em ações de outras empresas na Bolsa de Valores. E aí pode acontecer de eu quero vender as ações. Se eu tiver ações de alta negociabilidade, em que todo mundo quer investir naquelas ações, na hora que eu boto quero vender, eu vou encontrar quem queira comprar. São aplicações de liquidez imediata. Pode ser que a empresa coloque ou faça aplicações em ações que não tenham tanta negociabilidade. Se isto acontecer, na hora que eu ofertar minhas ações no mercado, né? O grilo, né? Eu não vou encontrar ninguém disposto a comprar. Ou seja, eu vou ter que demorar um pouco mais de tempo, eu vou ter que me esforçar um pouco mais para vender aquelas minhas ações, aqueles meus ativos financeiros. Então, por liquidez imediata, vejam isso, quando um bem tem uma alta capacidade de se transformar em recursos financeiros, ou seja, quando ele é fácil de vender. Ok? Isso é liquidez imediata. Muito bem. Então, continuando aqui, outros tipos de bens que podem compor o patrimônio de uma empresa são os bens de vendas. Por bens de vendas, vejam só, deixa eu botar o marca-texto aqui, o verdinho. A gente entende as mercadorias, ou também podem ser chamados de estoques. São bens de vendas, né, que estarão disponíveis aqui para mim. Para uma empresa comercial, por exemplo, pode ser que esteja na forma de matérias-primas ainda, eu ainda não tenha processado tudo, eu formei estoques de matérias-primas, pode ser que eu já tenha processado essas matérias-primas e transformado essas matérias-primas em produtos acabados, aí é um outro estoque que eu tenho, né, ou produtos em elaboração, sacam, para uma empresa industrial. Então, eu tenho aí, até na gestão do estoque, é interessante, né? Pode ser que uma empresa do varejo comercial, ela tenha um determinado volume de estoque, só que tem produtos que têm um giro mais rápido. Na hora que eles chegam no estoque, eu vendo fácil. Eles são de liquidez imediata. Chegou, vendeu. Pode ser que no meu mesmo estoque, eu tenha produtos que têm um giro um pouco mais lento.
né? Ele não venda tão rápido, assim, tão imediato. É porque tem produto que é tão bom que ele se vende sozinho. Tem outros que eu preciso me esforçar um pouco mais para vender. E tem outros que tem um giro mais lento ainda. É tanto que na gestão do estoque tem uma técnica chamada de curva ABC. A são os produtos de giro mais rápido, né? B e C tem um giro mais lento. Você tem que esforçar um pouco mais para vendê-los, entendem? E você vai compondo aí, óbvio. Veja que na programação eu preciso estar corriqueiramente alimentando meu estoque com produtos de giro rápido. Os outros, nem tanto, porque eles não saem assim com tanta velocidade, mas ainda assim é importante que eu mantenha eles no meu estoque. Entendem? Esses são chamados bens de venda para as empresas, porque eles podem se transformar em recursos financeiros. São parte do patrimônio, né? Continuando aqui, a gente vai para mais alguns tipos de bens. Aqui eu já tenho um inventário. Eu estou aqui, tem bens, aqui tem obrigações e aqui também tem direitos. Eu tenho um inventário aqui de uma empresa da companhia Beta. Essa empresa, ela vende produtos eletrônicos. Então vamos ver aqui como que essa coisa se processa. Essa empresa, estou fazendo um levantamento aqui, um inventário geral do patrimônio que essa empresa tem, e foi identificado que ela tem 2 escrivaninhas da marca Copa, que são usadas pela empresa. Como cada uma vale R$ 1.250, as duas estão valendo. Eu tenho 2 escrivaninhas que monetariamente elas vão espelhar R$ 2.500, ok? Aí eu tenho também na minha loja de eletroeletrônicos, eu tenho 10 microsystems, sons, da marca Sharp, destinados à venda. Se eu tenho 10, cada um vale 135, eu tenho aqui em micro-ondas no meu patrimônio, monetariamente expressos R$ 1.350. Sacam? Aí eu sigo adiante. Eu tenho uma dívida perante a Gradiente, uma marca, eu compro para revender produtos eletroeletrônicos. Então, eu tenho uma dívida diante da Gradiente, porque eu comprei televisores. O detalhe é que esses televisores já foram vendidos para os meus clientes. Isso me faz ter aqui monetariamente R$ 4.236 no meu inventário, na forma de televisores, tá bom? Como já foi vendido, eles não estão aqui nessa... É só o registro, então eu não tenho eles aqui, ó, aqui é registro, por isso que eu não tenho eles aqui nesse quadradinho aqui. Eu também tenho 8 MP3, aqui um equipamentozinho pequenininho de som, né? Esses MP3 são da marca CCE e cada um é R$ 268. Logo, eu vou ter aqui R$ 2.144 em MP3. Dinheiro em moeda corrente, dinheiro disponível no caixa, eu vou ter aqui R$ 232. Direito de cobrar José Pereira, porque o José Pereira é um cliente meu que comprou um MP3 da marca CCE. Então, eu tenho direito, ele comprou, mas ainda não pagou. Então, este MP3 especificamente tem um valor monetário de R$ 350. Essa empresa, a companhia Beta de eletroeletrônicos, ela tem dinheiro depositado numa conta no Banco do Brasil, óbvio, conta de CNPJ, de pessoa jurídica,
ela tem depositados aqui R$ 1.455. Ok. Essa empresa também tem uma dívida perante a Sharp. É uma outra empresa de eletroeletrônicos. Essa empresa compra para revender. Então, ela fez a aquisição de microsystems da marca Sharp. Parte desses produtos já foram vendidos. Então, ela tem aqui, do ponto de vista de valor no inventário, R$ 1.496. Oi, Raica Maria, boa tarde, falando diretamente da República do Disseu. Bacana, Raica. Boa tarde. Eu também vou ter aqui o direito de cobrar o Luiz Carlos. Ele é um cliente que comprou e ainda não pagou um televisor Gradiente. O valor desse televisor era eu tenho a receber, direito a receber, R$ 836 na mão do Luiz Carlos. Vamos adiante. Eu também tenho dívida para com empregados. São salários do mês de abril que ainda não foram pagos. Então, eu tenho aqui esta obrigação, R$ 1.590. Ok? Também temos aqui a própria loja, ela tem vitrines envidraçadas usadas nas atividades da empresa. Material de vidro é caro, viu? Aqui eles estão totalizando R$ 1.830. E a empresa também tem 10 prateleiras usadas na atividade da empresa para exposição de produtos. São 212 prateleiras, né? Aliás, são 10 prateleiras, cada uma a R$ 212. Então, nós temos aqui R$ 2.120 em prateleiras. Aqui eu trouxe um exemplo bem prático de um inventário que ele espelha o patrimônio desta loja que compra para revender produtos eletroeletrônicos. Tá bom? Avelino Alves, Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, Landry Salles, Ribeira do Piauí, São Julião, Simões e Teresina. Ok? Vamos adiante. Minha gente, para melhor compreensão do que seja um inventário geral, como eu acabei de mostrar para vocês, na verdade, o inventário geral ele vai relacionar, ele arrola, ele relaciona e evidencia o patrimônio de uma entidade num dado momento, no tempo, ok? Isso aqui nos chama a atenção, ou deve chamar a atenção, porque as entidades elas são dinâmicas, ok? Com o passar do tempo. O detalhe é que os patrimônios vão se modificando, mas os inventários, como está dito aí em amarelo, os inventários eles são estáticos, eles são como fotografias. Então é necessário sempre anotar nos inventários, nos seus cabeçalhos, por exemplo, o momento em que eles foram elaborados. Empresa tal, no mês tal, no dia tal. Ele tinha essa composição. Pode ser que na semana subsequente já seja diferente. Pode ser que no outro mês seja diferente. Pode ser que tenham mais produtos, tenham mais elementos. Pode ser que tenham menos elementos. Isso aqui essa evolução patrimonial é muito dinâmica, mas o registro do inventário é estático. Então, ele precisa estar, de tempos em tempos, sendo atualizado. Beleza? Tudo bem? E vejam só, a diferença entre os valores dos bens, né, e dos direitos, que são do lado do ativo, né, os valores de bens e direitos que são do ativo. Também as obrigações que estão do lado do passivo.
a diferença entre esses valores, ela vai mostrar um conceito de patrimônio líquido. Quando eu pego o ativo e subtraio do passivo, eu chego ao valor do patrimônio líquido. É uma conceituação simples introdutória, mas ele tem muita fundamentação teórica e é um conceito muito importante dentro da teoria contábil. Tá bom, minha gente, meus caros futuros técnicos em secretariado, né? E volto a dizer para vocês, essa documentação toda passa pela mesa da secretaria, entende? Para os despachos e para as pessoas, para as áreas competentes, beleza? Certamente um inventário passa pela mesa do secretariado, passa pelos arquivos de computador do secretariado, ok? Em primeiro lugar, minha gente, o valor do patrimônio líquido, ele é uma decorrência do valor do ativo e do valor do passivo. Ou seja, ele não tem autonomia. Se a gente for pensar em causa e efeito, os bens ali em verde, o valor dos bens e dos direitos e das obrigações, é dessas duas naturezas que a gente tem o patrimônio líquido, ou seja, a causa são bens, direitos e obrigações. E os efeitos é o tamanho do patrimônio líquido. Entendem? O que vem primeiro e depois o que vem depois. Em primeiro lugar, vem bens, direitos e obrigações. Em decorrência disso, ou depois disso, é que a gente vai ter uma noção do que seja o patrimônio líquido de uma entidade. Ok? Ele não vem antes. Somente se pode falar em valor do patrimônio líquido após ter chegado a uma conclusão sobre o valor do ativo e sobre o valor do passivo, né? Só um minuto. De tal entidade em um determinado momento. Beleza? Volto a destacar também. O ideal é que o ativo seja maior do que o passivo. Quando a gente faz essa diferença, aí a gente encontra o patrimônio líquido. E ativo e passivo se igualam. Quando agora pode acontecer de eu ter obrigações superiores aos meus direitos e os meus bens. Aí meu passivo vai ser maior do que o ativo. E aí, assim, a empresa vai estar trabalhando no prejuízo, tá bom? Ok, o melhor cenário é eu tendo sobras de ativo diante do passivo. Aí a gente vai, a partir daí, encontrar o patrimônio líquido, minha gente. Vejam só, seguindo aqui adiante. Em segundo lugar, o patrimônio líquido, ele não aparece no denominado mundo real. Ok, ó. O patrimônio líquido não aparece denominado no mundo real. O que a gente tem no mundo real são bens e direitos, tá bom? Na forma física, de bens, de direitos, vem na forma de documentações, de documentos, né? As obrigações, aí no caso, com terceiros. Quando eu falo de patrimônio líquido aqui, é essa operação matemática que eu acabei de falar para vocês, ativo menos passivo. É só a partir daí que a gente consegue ter a noção se o patrimônio líquido da empresa ao longo do tempo vai expandindo, vai crescendo ou vai contraindo, qual vai ser o seu desempenho. É a contabilidade que vai... A gente viu lá nas primeiras aulas, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, é verificar as suas mutações, não é? Através dos registros dos atos e dos fatos, não é? Contábeis que vão documentando aí a operação da empresa. Então, o patrimônio líquido ele pode ser registrado.
num papel, num CD, num pendrive, num quadro branco. Aqui eu estou sendo bem grosseiro, mas a ideia é de que ele é um valor registrado em algum lugar. O patrimônio líquido, o patrimônio líquido é um registro, né? É um valor registrado. Isso é um patrimônio líquido da empresa. Ele é intangível, ele não tem forma física, ele não tem dimensões físicas, ele não tem cor, ele não tem peso, ele é um registro, é um valor registrado. O patrimônio líquido. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Eu tenho aqui a equação, a chamada equação básica da contabilidade, né? É bem importante a gente ter essa noção, meus caros futuros técnicos em secretariado, porque na área de, o secretário ele opera dando suporte e assessoria para a gestão. Então, é uma carga ou uma função bastante executiva. É por isso que a gente tem essas características, é por isso que a gente precisa ter noção desses conceitos. Percebam aqui, se a letra A for o ativo e o P for passivo e PL é patrimônio líquido, então vejam, a gente vai ter aqui patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. É a partir desta equação que eu encontro o patrimônio líquido. Beleza? Ou, se a gente for recorrer à álgebra, muda só as formas aqui, mas na essência é a mesma coisa. Se eu inverter, eu tenho patrimônio líquido menos... aliás, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, ou o ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, ok? Essas aqui são formas bem simples, mas qual é a mais clássica, né? A mais clássica a gente pode adotar como essa aqui. Se eu tenho o patrimônio líquido, ele vai ser igual à diferença entre o ativo e o passivo. Tá bom? Não tem dificuldade. É fácil, é uma linha de raciocínio bem simples para a gente seguir sem risco de se perder. Tá bom, minha gente? Beleza? Vamos aqui. Que isso fique aqui bem claro. Josiel, bota um minutinho aí só para a galera estar fixando essa equação básica da contabilidade. Eu volto já, é só um minutinho para vocês. Oi. Estamos de volta, vamos adiante. De certa forma, esse quadrinho aqui, ele é o arremate de muito do que a gente discutiu ao longo da aula de hoje. Na linguagem contábil, eu quero mostrar para vocês alguns termos contábeis que são muito importantes para vocês, meus caros futuros e futuras técnicas em secretariado. Caixa de uma empresa é a denominação que se dá, é dada a uma conta
que registra os recursos financeiros disponíveis pela empresa para o movimento. É o caixa da empresa. No caixa da empresa vão ser registradas as entradas e saídas de grana. Por isso que, olhando para cá, eu terei uma noção do que é que financeiramente está disponível. Ok? A empresa ela faz operações de empréstimo. É um contrato que a empresa tem firmado com uma instituição financeira. Não é? Ela vai receber uma determinada quantia e deve devolvê-la com juros em um determinado prazo. Tudo isso aqui é uma interface entre a contabilidade e a área de secretariado, viu, minha gente? Agora, a empresa que vocês trabalham na área de secretaria também pode estar fazendo operações de financiamento. É quando ela capta no sistema financeiro uma grana que será usada para comprar um bem. Pode ser um imóvel. Este bem é utilizado como garantia para liquidar a dívida. Caso a empresa entre em dificuldades e não consiga cobrir com esta obrigação. Os sócios podem emprestar dinheiro para a empresa. Esse valor é pago assim que ela tiver, recursos disponíveis. A gente também pode chamar isso de aporte dos sócios. Ok? Quando bota grana no negócio. Os empréstimos dos sócios são os primeiros a serem pagos ou quitados. A empresa não deixa dinheiro aplicado sabendo que deve ao sócio. Tá bom? Terrenos são imóveis que fazem parte do patrimônio da empresa, fazem parte da empresa e podem ser usados para o desenvolvimento das suas atividades, podem ser usados aqui para a construção de edificações, ampliação da estrutura, e por aí vai. Salários a pagar é a folha de pagamento e todas as obrigações trabalhistas que a empresa tem do ponto de vista de remuneração. Salários, 13º, férias, INSS, imposto de renda, os descontos de salários, tudo isso, FGTS, entra na conta. Fornecedores são todos os contatos que a empresa tem com sua cadeia de suprimentos. As empresas que vendem produtos e serviços para que a empresa venha a estar funcionando. Ok? Tem mais elementos aqui. Eu quero finalizar a nossa aula de hoje com as 3 questões complementares. Elas vão refletir assuntos que nós já tocamos na aula de hoje e eu volto para mastigá-las no começo da próxima aula, tá bom? Minha gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.